Qual é o nome do personagem bíblico que mais aparece na Bíblia? Quem foi Ruth na Bíblia? Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. O significado do nome Ruth é discutido entre os estudiosos, porém há uma possibilidade do hebraico Ruth ser derivado de Reut, que significa algo como companheira feminina. Ruth se casou com 2 fazendeiros judeus. O primeiro com Malom, depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era filho primogênito de Elimeleque e Noemi, e Boaz era um parente distante de Elimeleque. O relato bíblico nos revela os 2 filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas, vindo de Judá, e partiram para Moabe durante o período de fome. 9. Ruth e Noemi. Elimeleque acabou morrendo e em seguida seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos 2 filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua cidade natal. E com isso, ela liberou as suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu deus Quemos a favor do deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. 8. O teu Deus é o meu Deus. É nesse contexto que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar a Belém, onde ela atribuiu a Deus a amargura que estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés de seu nome. 7. Ruth e Boaz. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precedia a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra. Ruth então foi colher milho nos campos de Boaz, um parente distante do seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia. Logo Boaz ficou sabendo de sua situação e de lealdade que ela possuía para com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilom, e apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. 6. Boaz se casa com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e este deveria declinar de seu direito para que Boaz pudesse casar-se com Ruth.
Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecido ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu de seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, o ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada e ela foi a sua ama. Obed veio a ser o avô de Davi. Sim, por que estudar esse livro? No livro de Ruth, lemos uma comovente história de conversão, coragem, determinação, lealdade e fidelidade. A compaixão e o amor entre Noemi e sua nora Ruth inspiram os que estudam esse livro a refletir sobre o relacionamento tanto dentro como fora da família. O livro de Ruth também pode ensinar aos leitores como o Senhor cuida e abençoa os que o seguem e obedecem os seus ensinamentos. Um modelo ideal de feminilidade é Ruth, percebendo a tristeza no coração de sua sogra, que perdera 2 ótimos filhos, e sentindo talvez a agonia do desespero e da solidão que atormentavam a alma de Noemi, Ruth proferiu algo que veio a se tornar a declaração clássica de lealdade. As ações de Ruth demonstram a sinceridade de suas palavras. 4. Quem, quando e onde? O livro de Ruth parece fornecer um valioso equilíbrio, lembrando aos leitores que a bisavó do reverenciado rei Davi foi uma mulher justa de Moabe, que se converteu à religião israelita e se casou dentro da aliança. Ruth demonstrou bondade aos outros e lealdade ao Senhor. Uma das mensagens principais do livro de Ruth é a de que tal fidelidade é mais importante do que a etnia. 3. Quais as características desse livro? O livro de Ruth é um dos 2 únicos livros do Velho Testamento cujo título leva o nome de uma mulher e contém exemplos de uma mulher de fé, força e bondade. O livro caracteriza-se pela esperança e pelo otimismo, narrando a jornada de Ruth e Noemi, da tristeza para a felicidade e do vazio para a plenitude. Um tema proeminente no livro de Ruth é o da redenção, que se aplica a todos nós. Ruth era uma estrangeira, não tinha filhos e era viúva, o que a deixou na total pobreza, sem nenhuma fonte de sustento. Contudo, Ruth aceitou o evangelho com fé e uniu-se ao povo do convênio de Deus. Embora não pudesse se livrar da situação da pobreza, no final foi redimida por um parente, Boaz, um homem de Belém. Devido à sua demonstração de fé e à bondade de seu Redentor, Ruth casou-se novamente, foi plenamente aceita como israelita e tornou-se dona de certa riqueza e foi abençoada com filhos. 2. A descendência de Ruth. O povo pede que Ruth seja como Raquel e Lia, mães das tribos de Israel. Então, o amor entre Boaz e Ruth é visto como um novo recomeço do povo, a partir do qual as tribos de Israel serão reconstruídas. No livro de Ruth percebemos o comprometimento histórico do povo e vislumbramos a pronúncia da presença messiânica. Ruth e Boaz são os pais de Obed, avô do rei Davi. Obed significa servo. O novo Davi não virá como dominador, não será opressor como os reis do passado. O novo Davi virá como descendente de Obed, será filho do servo, o serviço será distinto. Jesus, o novo Davi dirá: não vim para ser servido,
mas para servir. Mateus 20, 28. Conclusão. Ruth encarna o povo disperso, doente, sem raiz, sem futuro. O livro de Ruth é como espelho de cristal. Nós vemos bem o que precisa ser reorganizado. É uma luz para clarear a nossa realidade, mostrar a caminhada de hoje. Ele começa e termina fazendo renascer a antiga profissão de fé que dizia: Elimeleque, isto é, meu Deus é rei. Somente um povo que pratica a justiça e anda na fraternidade pode ser Elimeleque. E aí, vocês gostaram dessas curiosidades? Já sabia de algumas dessas informações? Tem alguma que você aprendeu neste vídeo? Deixe nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo. O relato bíblico nos releva Boaz consentiu com a proposta. O livro de Ruth, lemos que é difícil determinar quando foi escrito. A bisavó Ruth demonstrou bondade aos seus outros. O livro de Ruth, do reverenciado rei Davi, que se converteu. Embora não pudesse se livrar da situação da pobreza, no final foi redimida por um parente. Contudo, Ruth aceitou o evangelho do povo e vislumbrar. Previously. Qual é o nome do personagem bíblico que mais aparece na Bíblia? É o nome de Davi e aparece cerca de 1105 vezes. Uau! E vou resumir com duas palavras. Parabéns!